Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, para as mídias sociais. E a gente trazendo essa visão, né, crítica, pensante, né, do Brasil. A gente tem conversado aqui com os maiores e os grandes pensadores do Brasil, mas também sem perder a característica do Cultura Geral desde o seu nascimento no rádio, e é trazer as pessoas que vêm ao programa para estabelecer junto com a gente um conhecimento, um pensamento crítico e, quem sabe, transformar a sociedade nesse viés. E hoje a gente vai falar um pouquinho da importância e da interferência na mídia, na construção legislativa da lei penal. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. A gente tem visto aí o ápice dessa confusão toda que é a Lava Jato. E a gente tratar desses assuntos hoje é muito importante. Então, a gente está recebendo aqui a doutora Thaís Ottoni, minha amiga. Obrigada, Betão. A gente tem conversado demais. Eu acho que é fundamental trazer pessoas assim, que têm o que dizer, que são pesquisadores, estudiosos, né, de cada área, para a gente poder tratar desses assuntos. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz, muito honrado com a sua presença, porque nesse momento, como disse o Christian Duncan, né, nada melhor do que um espaço para a palavra, né? Seja muito bem-vindo. Obrigada, Betão. Prazer estar com vocês hoje à noite. Eu que fico engrandecida, né, pela deferência que você me fez em me chamar para participar, né, do Cultura Geral, com uma bancada de grandes nomes aí que já me precederam, e para falar de um tema que nos é tão caro, né? Que é uma formação de opinião de massa, que reverbera em alguns sentidos para nossas políticas, né, legislativas penais, e que trazem aí alguns contextos que precisam ser melhor elucidados, principalmente para aqueles que não têm o conhecimento técnico e científico como nós temos, né, enquanto pesquisadores, enquanto professores e advogados também. Então, eu acho que toda forma de esclarecimento aí é válida. E vamos que vamos, no que você precisar de mim, meu amigo, pode contar comigo, estaremos sempre presentes. Pô, a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa. Qual é os grandes gargalos e gatilhos disparados pela mídia na construção da lei penal, né? E como é que isso interfere na nossa sociedade? Como é que você percebe isso, não só no âmbito da construção, mas também da didática, né? E também na aplicação do direito? Como é que você mistura tudo isso e amarra tudo isso e tenta construir, através das suas aulas, das suas pesquisas, esse pensamento que deveria ser um pensamento de devido processo legal, de respeito às garantias fundamentais, e a gente percebe que esse liame ele está cada vez mais fraco, né? Ele está cada vez mais tênue. Obrigado, Pilar. Que isso. Sim, Betão, é o seguinte, quando a gente fala de mídia, a gente fala hoje não só de uma questão de um processo de fiscalização das instituições, né, e propagação de informação. A gente fala da formação de opinião, né, e a gente tem que ver como essas opiniões trazidas pela mídia são tratadas. Eu tenho, entre você e outros amigos que são jornalistas também, né, e a gente tem aí que trazer não só uma questão propriamente dita de, como é que eu posso te dizer? Da formação de opinião, mas não ver a mídia como um quarto poder que altera o processo legislativo, porque o processo legislativo ele existe antes mesmo de um balcão de opiniões midiático, tá? O processo legislativo, eu brinco muito, eu já falei isso nas aulas, inclusive do mestrado da PUC, que nós temos uma deficiência de formação quando a gente fala da lei, enquanto
operadores do direito, enquanto juristas, enquanto advogados, enquanto estudiosos. Na verdade, como a gente vê a lei, a gente pega ela pronta, interpreta para fazer a sua validação, né, através de jurisprudências, entendimentos, doutrinas. E o que acontece? Esse processo legislativo ele deveria ser ensinado na cátedra. Porque as pessoas mal sabem como se dá a formação de uma lei. Qual foi o viés que trouxe aquela lei? Qual a necessidade daquela lei? E no processo penal, e no direito penal em si, nós temos um déficit muito grande, porque os impactos de alteração da lei penal, eles não são medidos, nem antes nem após a aprovação da lei. E isso faz que o recrudescimento no número de leis penais causem uma massificação da punição de pessoas. E, via de regra, de um processo seletivo que achincalha e que coloca quem está no fundo da panela de pressão mais ao fundo. E qual que é o papel da mídia nisso? A mídia, ela, como a gente estava conversando previamente, ela faz com que você tenha um processo de validação. Ela não cria a lei penal. Ela traz para a gente um processo de validação de toda aquela situação, né? E aí a gente passa também pela questão, você tem as pautas eleitorais e as pautas eleitoreiras, né? Que buscam ganhar a população com base não em um sentimento de que eu preciso que as coisas sejam, que as atitudes, que as ações sejam punidas, mas se baseiam numa sensação de insegurança. Certo? E nessa sensação de insegurança, eu tenho um aumento de produção legislativa. E sem um objetivo fixo, firmado pela política criminal, porque nós temos coisas diferentes. O processo legislativo penal é diferente da política criminal, né? Uma coisa está ligada à outra, mas eu preciso o quê? Se é retributivo com base no Código Penal, eu tenho que esclarecer esse viés na produção legislativa. Se é um processo de ressocialização, eu tenho que esclarecer esse processo de ressocialização dentro da lei com base, por exemplo, na execução penal. E são coisas que não são delimitadas. E a mídia, ela tem um papel que ela é fundamental. Ela tem que esclarecer ao cidadão dentro daquilo que é verdade, dentro do que é leal aos fatos, né? E num outro ponto, eu tenho, além do processo de validação daquilo que já existe, eu tenho uma formação de opinião enviesada. E isso causa uma pressão popular, isso causa um movimento populista que gera uma série de efeitos na produção legal que fogem de qualquer padrão de racionalidade, né? Na Inglaterra, você tem um estudo chamado Backlash, que são realmente os efeitos da pressão popular em cima das decisões judiciais. Você tem esse estudo? Tem um livro de um procurador da República, eu posso disponibilizar ele, e ele fala exatamente sobre isso, os efeitos do backlash nas decisões. E você tem, de querendo ou não, tem gente que não gosta do estrangeirismo, que não gosta do termo, mas você tem, apesar de que nós temos nas comissões juristas fantásticos que debatem o projeto de lei, que apontam seus efeitos, que buscam os substitutivos dos projetos de lei, trazer aí as elucidações dos efeitos futuros que aquilo ali pode causar, muitas das vezes, esses substitutivos não são trabalhados na forma como deveriam, principalmente quando você fala em matéria penal e matéria tributária. Falo isso de cadeira, porque trabalhei com o processo legislativo há algum tempo em Brasília e participei da formulação de leis que hoje têm validade no país inteiro. Então, nós precisamos trazer aí informações mais fidedignas e que deem um arcabouço, um alicerce para a lei penal. E que não seja pura e simplesmente o aumento de pena ou a criação do novo tipo penal. Betão, para que eu preciso de mais tipo penal? Sabe quantos tipos penais nós temos hoje?
no último censo, no estudo que eu estava vendo, 2016, 1.600 e pouco? 1.688. Uhum. É muita E coisa. nós temos tipos penais que são de criminalização primária, que é só incursão na lei, não tem efetiva punição, por exemplo, aborto. Uhum. Então, para que aquele tipo penal está ali? Controle social. Na verdade, um controle político-social. Sim. E aí é que está uma pergunta que eu queria te fazer, do professor Tiago Arruda, que lança um livro lá do Ceará, e eu entrevistei aqui, e ele fala sobre a interferência do neoliberalismo nas decisões judiciais. Como que esse viés econômico toma conta do processo penal também, e toma conta da justiça e das decisões judiciais. Nós estamos vivendo esse momento assim, de meio que Frankenstein, assim, sem saber qual é esse liame entre a legalidade, o devido processo legal e as garantias fundamentais e direitos humanos, professor? Bom, primeiro eu vou te citar o professor doutor da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter. Para mim, eu adiro 100% à fala dele que direitos fundamentais não são relativizáveis. Tá? Direito fundamental é direito fundamental para qualquer um, em qualquer instância, e ele deve ser garantido, e ele deve ser postulado, e ele deve ser o alicerce de qualquer decisão, independente de que se trata de uma questão democrática, de uma questão de fascismo, do autoritarismo, de uma forma de governo que eu não governo para o cidadão, eu não governo para o banqueiro, eu governo para mim. Não interessa. O direito penal, ele e o processo penal, ele é um só. Vale para qualquer um. A lei é para qualquer um. Certo? E quando eu falo de processo penal, a retidão dele é uma das coisas mais... Aliás, posso dizer, é o necessário quando se busca a atuação estatal em relação ao fato-crime. Tá? Então, não existe o direito penal do réu, não existe o processo penal do réu, não existe o processo penal do juiz, não existe o processo penal do procurador, tampouco do defensor. Existe o processo penal, aplicável a qualquer esfera da mesma forma. Se eu fujo disso, deixou de ser legítimo. Eu descaracterizo toda a estrutura processual que eu tenho. Então, eu torno absolutamente falha aquela punição. Nós estamos diante do maior desafio da sociedade brasileira. Eu posso falar que até da sul-americana, porque quando eu entrevisto em um programa internacional que vai sair, com a Nora Merlin, que a gente trata, junto com o Daniel Omar Pérez, do controle da subjetividade. Mas aí é sobre um viés da psicanálise. É óbvio que isso vai se transportar para todas as relações sociais que o indivíduo vai ter, né? Mas essa ideia de punitivismo que a gente está vendo, de polarização, ela chega em todos os campos da sociedade brasileira. Nós estamos diante também, Thaís, de um desafio, principalmente na área do direito, no direito penal, com relação a essa ideia polarizada que tem de falha no debate? Olha, eu não digo falha no debate, eu digo o debate enviesado. Tá? Por quê? Porque você tem a condução do debate para determinados caminhos que melindram todo um processo legitimamente instituído. Uhum. Tá? Então, se você for pensar comigo, quando eu defendo, eu tô num processo, eu tenho acusação e defesa. Básico. A defesa, obviamente, vai usar os seus melhores argumentos. A acusação, buscar as melhores provas, né? Porque cabe a ela. Quando eu falo de direito penal, quando eu falo de direito processual penal, eu falo de presunção de inocência.
Certo? E aí, o que eu não posso fazer é que, com o juiz togado, enviese o seu julgamento para A ou para B prematuramente. O contraditório é isso. O contraditório em si, ele é polêmico. Quem não gosta de contraditório polêmico, ele não tem que ser juiz, pelo amor de Deus. As questões pessoais dele estão fora do processo. Não é porque o réu A é um político de renome, ou porque o procurador B é um colega, ou porque eu tenho afinidades políticas com B, com a postura política de B. Não me interessa. O processo penal, o direito penal não está ali para lidar com isso. Ele não pode se enviesar, ele não pode se enveredar por questões, como você bem disse, subjetivas. A retidão dele é necessário para manter o Estado democrático de direito. Achei estapafúrdia a decisão? Recorra. É isso que te cabe. Mas não melindre toda uma estrutura de um ordenamento jurídico. Porque isso melindra toda uma estrutura. Um processo penal mal conduzido leva a condenações que não são plausíveis, pelas quais se faltam provas. Olha o Innocence Project. Betão, a gente prende por roubo, furto, homicídio, tráfico de drogas e pelo Estatuto do Desarmamento. Eu posso te dizer tranquilamente, enquanto assessora, que numericamente, enquanto eu estive assessora no Tribunal de Justiça, numericamente era visível a desproporção entre outros crimes e esses. Tá? O sistema estava certo? Eu só tenho 5 crimes que me punem 85% ou mais que constam da minha população carcerária. E te digo mais, quando eu falo de tráfico de drogas, bastava me achar 2 buchas de maconha para eu ser traficante, ser enquadrado no 33 e tomar pelo menos 5 anos de cana. E a palavra bastava ser unilateral da polícia. Eu não precisava, basicamente, de prova em contrário. E aí eu te falo, qual é a retidão do processo penal quando eu tenho esse tipo de tratamento? Eu mitiguei a presunção de inocência em função de um tipo penal. No caso que a gente estava abordando, eu mitiguei a presunção de inocência em relação à subjetividade minha. Então, eu tirei toda a lisura do processo. Essa contaminação, você percebe, é óbvio que no segundo bloco eu quero aprofundar um pouco mais nisso, mas você consegue perceber essa contaminação da subjetividade daquela pessoa que tem o dever de seguir o devido processo legal, seguir as garantias fundamentais, ela aparece, às vezes, na decisão. Como é que você vê tudo isso e como é que você trabalha com isso? Infelizmente, ela aparece até mesmo no interrogatório. Às vezes, a postura do magistrado já te dá o indicativo de como será a sentença. E isso é um processo penal enviesado. Você tem a presunção de culpa. Você busca aí uma condenação e não a prova da inocência do sujeito. Como é que você vê a nossa população carcerária? Parece que agora é a terceira população carcerária do planeta. Como é que você vê tudo isso, essa confusão que a gente vive com uma população carcerária que, primeiro, ela tem ali mais de 85% de cor definida quem está preso, que é pretos,
e 92% dessas pessoas são pobres. Né? Então, como é que você vê toda essa situação do processo penal, do direito penal, do encarceramento em massa que acontece, né? E como disse o Safatli aqui, nós temos uma democracia de baixa incidência. Nós tivemos democracias em alguns lugares da cidade, em alguns lugares do país, mas na periferia, na grande periferia do país, nós não tivemos democracia. Nós não tivemos democracia na Rocinha, não tivemos democracia nas favelas, na periferia. Como é que você vê tudo isso, Thaís? O nosso processo de encarceramento ele é altamente seletivo, né? Ele prende o preto, o pobre, né? Basicamente, o invisível social, o alijado social, que furta, rouba, trafica. Às vezes o tráfico não é o modo de vida, mas é a salvação da lavoura naquele momento, né? É a mula que é condenada. E é igual a gente estava conversando previamente, eu tenho uma questão muito forte com isso, e que foi o objeto do artigo, que foi esse ideal de democracia prêt-à-porter, né? Que cada um carrega em si a democracia que quer, né? Então, se eu busco o recrudescimento de pena, se eu busco uma nova tipificação, uma nova criminalização penal, eu tenho aí um sistema que ele vai punir cada vez mais o preto. Bom, por quê? Você pega, se você aumenta o tipo penal, por exemplo, crime de colarinho branco, os crimes econômicos, normalmente são cometidos por pessoas mais abastadas de uma classe social diferenciada. Se contrata-se bons advogados, né? Você tem a falsa sensação de que, pronto, os problemas estão resolvidos, mas você está jogando todo mundo na mesma panela. Só que o que é nobre sai. E quem o sistema já assola, ele vai cada vez mais ao fundo. Então, a gente pune mal e pune errado há muito tempo. É um sistema que ele está fadado ao insucesso e não serão políticas legislativas penais como as que a gente tem hoje que vão melhorar isso. Na verdade, a tendência do cenário é de piora. Enquanto eu tiver um país absolutamente desigual, onde a democracia não chega na Rocinha, não chega na comunidade da Serra, não chega no Alto Vera Cruz, é aquele povo ali que vai pagar. E são os colegas defensores públicos que vão para a trincheira defender. Vai ser a advocacia pro bono que vai pegar um caso e que vai falar assim, mas, pô, tá errado. Vai ser um programa igual o Innocence Project, tá em São Paulo, que vai analisar e vai falar assim, cara, mas não tem substância processual, probatória, que permita a condenação desse cara. E aí chega um sistema judicial que enxuga gelo e que preocupa com números e não com gente. Essa foi a tese do Tiago Arroto na pesquisa dele. Né? Você pensa bem comigo. Quando que a gente teve o encarceramento em massa? Porque no Brasil, se você for pensar, até mais ou menos na década de 90, 90 e pouco, a gente prendia homicida. O sujeito dava uns tapas na mulher, por exemplo, e ficava 3 dias, saía. O cárcere se restringia basicamente ao homicídio. Com a política de combate às drogas, o movimento Lei e Ordem, e pasme, todos esses processos do poder legislativo se derem governos de esquerda, você teve um aumento exponencial da população carcerária. E qual que é a identificação dessa população carcerária hoje de grande massa, do hiperencarceramento? Que você não teve um movimento que ele foi subindo. No Brasil, você saiu daqui para cá.
E aí você tem hoje 700 mil presos, 80% deles por 5 crimes, basicamente. A maior parte desses 5 crimes presos pelo tráfico, pela política de combate às drogas, que está fadada ao insucesso. E hoje ainda tem um movimento de rede social que chama Repensando o Combate às Drogas, né? E ainda tem os livros do Luiz Carlos Valois, que é um juiz da execução penal do Amazonas, que escreve muito bem sobre a questão da descriminalização da maconha, a grosso modo de dizer, né? E você tem o quê? O cara que está preso pelo tráfico, porque estava com 2 buchas de maconha, porque estava com não sei o que de maconha. Mas quem é ele? Qual é a cara dele? É o preto do pobre. Então, a gente precisa realmente repensar qual é a política criminal que nós queremos. Porque retributiva nós não temos. Ressocialização, muito menos. Bom, deixa eu fazer um intervalinho. Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui. A gente vai voltar daqui um minutinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete. Nós estamos falando de direito penal, estamos transitando aí pela área de comunicação, da sociologia, da antropologia. Eu acho que é fundamental discutir tudo isso, porque é a partir dessas conversas, dessas palavras, que a gente vai tentar construir uma sociedade mais digna. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui com a doutora Thaís Ottoni. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com a doutora Thaís Ottoni. A gente está falando de direito penal e transicionando aí por todas as áreas do saber, pelo menos nas ciências humanas, né? E eu queria voltar com a doutora Thaís agora, falando um pouco da lei em movimento, que é a lei que se adequa ao fato e não o fato que se adequa à norma. Doutora Thaís, a gente está vivendo esse momento nazista na lei penal brasileira, que é essa lei em movimento que se adequa ao fato e não ao fato à norma. Como é que se pensa isso? Como diz Anthony Daniels, né? Todo mundo quer uma lei para chamar de sua, né? E é muito interessante isso, porque são as pautas pessoais levadas ao processo legislativo, muitas das vezes. E até outro dia não, eu estava conversando com a Mariana Cardoso sobre aquele fato isolado da Mariana Ferrer, né? Sim, sim. E aí a gente conversando, trocando umas figurinhas, eu falei assim, Mari, daqui a pouco vai ter a lei Mariana Ferrer. É a personificação dos negócios, das coisas, né? da legislação, né? Às vezes eu fico pensando assim, se a gente chama de ignorância, se a gente chama de projeto, se a gente chama de... Não sabe, porque o legislativo ele não dá resposta
ele não dá as respostas que a gente precisa ter como sociedade com a criação de tipos penais, eliminação de outros tipos penais que não usam mais. Por exemplo, nós tivemos agora, discutir com o Leonardo Franco Bahia, essa questão da legítima... nem lembro mais como é que fala, mas foi esse julgamento que teve agora, legítima defesa da honra, né? Desenterra um negócio, essa coisa toda. Então, assim, esses desafios, principalmente para vocês que estão na sala de aula, Thaís, é uma aberração no pleno século XXI ter que discutir essas coisas? Na verdade, a comunidade científica, né, ela repudia veementemente, pelo menos aqueles com quem eu convivo, repudiam veementemente esse tipo, porque é um retrocesso. Uhum. Evidentemente, é um retrocesso, né? Porque se você for pensar que hoje o ano é 2021 e o que eu discuto? Legítima defesa da honra. Uhum. Né? O uso de atributos pessoais da vítima para denegri-la em relação ao fato que ela sofreu uma revitimização, porque ela sofre aquilo de novo nesse momento. Uhum. E você ter que apartar a possibilidade de usar isso em pleno ano de 2021, quando isso eram teses da década de 60 e 70, em que, por exemplo, a mulher era um objeto de propriedade, não se admitia o divórcio, não se admitia, né? Uhum. A evolução social, porque, pelo amor de Deus, nós evoluímos, né? Com a Constituinte de 88, nós trouxemos inúmeras possibilidades de evolução do Estado de Direito, no tratamento da pessoa. E você tem que pegar e reanalisar questões que já deveriam ser consideradas ultrapassadas. Senhor, nós estamos em franco retrocesso. Assim como nós estamos em franco retrocesso quando eu libero a compra de armas. Sim. É público e notório. Se você tem uma arma, não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, Betão. Se você tem uma arma, o seu poder reativo em relação a um mal sofrido, ele é exponencialmente maior. A possibilidade que você tem de sacar uma arma para reagir em defesa de um bem jurídico que você se diz detentor dele, quer seja patrimônio, quer seja a sua própria honra, o que você está tutelando? Você está aumentando a criminalidade. E aí eu te pergunto, punir mais vai resolver o problema? Punir mais, como nós punimos hoje, resolve o problema? O destinatário dessa punição, que depois vai ser buscada, pelo dito cidadão de bem, que virou para mim e falou assim, não, eu tenho direito de ter uma arma porque eu tenho direito de defender a minha casa. Então, no exemplo estapafúrdio, se o teu filho pula o muro porque esqueceu a chave, estapafúrdio o exemplo. Mas é um fato. À noite, você não enxerga, você pega e dá um tiro, mata, é teu filho, você tinha direito de ter uma arma? Não que você vai ser punido pelo direito penal, porque nesses casos a gente sabe, né, o sofrimento causado na situação, ele é maior do que qualquer pena que esse cara possa ter, sofrer no cárcere. Mas se fosse um terceiro, o seu poder de reação ele é muito maior. Tem que voltar a discutir aquilo que foi bom para o Estado social. É um absurdo. A gente tá. O welfare state nosso não existe. Eu brinquei outro dia, eu falei assim, pelo amor de Deus, Betão, hoje ou a gente acorda deprimido ou a gente acorda, né? A gente acorda e dorme, né? Ou deprimido ou ansioso. Para não dizer outra coisa que eu não posso dizer na TV, né? Não cutuca, não. Mas, Thaís,
esse campo da antropologia e do desenvolvimento social é um campo que me atrai muito quando a gente pensa nessa sanha punitivista que o Brasil tem, que a América Latina tem, né? Mas essencialmente no Brasil, essa sanha punitivista é reflexo de uma construção violenta da nossa sociedade ao longo do tempo. Essa ideia de querer ter arma, essa ideia de prender, como disse aqui também o Guilherme Souza Nutti, né? Nós prendemos mal, punimos mal, e quando a gente pune mal, a gente pune mais vezes, né? Sim. Isso é reflexo da violência estatal e a violência de sociedade que a gente tem, porque às vezes essa ideia da política aplicada hoje no Brasil, ela só tem um lado positivo, tirou muita gente da caixinha, né? Muita gente que era violenta e que ficava escondido, ela saiu da caixinha e ela se mostrou de fato uma pessoa violenta, né? A psicanálise vai falar da violência lá atrás, que a pessoa vem trazendo isso, que ele não perde isso, mas que isso reprime, mas depois pode voltar como um recalque e tal. Isso tudo que a gente vive também, que você percebe no direito penal e nos estudos que você faz, nas pesquisas que você faz, reflete também esse estado de violência que o Brasil sempre viveu, através dos seus golpes, do seu não respeito dessa elite, as suas garantias, as garantias de direito que as pessoas foram adquirindo, depois retrocede. Como está acontecendo agora? Betão, pena é violência, ponto. Tá? Isso não cabe, é uma afirmativa para a qual não cabe discussão. Pena é violência. Tá? O Brasil é um país com altos índices de criminalidade, seja ela pela segmentação social, seja ela marcada também pela letalidade policial, né? Nós somos um país violento, tá? Só que, como você disse, essa sanha punitivista, esse movimento de lei e ordem, de aumento de pena, de encarceramento, a gente está mais que provado que não vai resolver. Colocar cerca elétrica e câmera na tua casa não vai resolver. É te incutir a falsa sensação de segurança porque você está punindo. E a maior parte da nossa população, ela é punida 2 vezes. Ela é punida por ser um alijado social, porque eu não tenho um Estado que tenha distribuição de renda, que tenha equidade nas possibilidades de oferir ganhos, sejam eles intelectuais, econômicos, financeiros, né? Eu não tenho um Estado que me garanta a qualidade de cidadão, não só aquele apenas votante, mas um sujeito digno de direitos. Então, essa modificação das políticas, essa política propriamente dita, punitivista que a gente adota, ela, como eu disse no primeiro bloco, ela é fadada ao insucesso e ela vai continuar no insucesso. E nós vamos viver essa espiral de forma cada vez mais acentuada. E o que as pessoas se esquecem é que quem está no cárcere perdeu a liberdade, ele não perdeu a dignidade. Eu estou falando de pessoas. E o Estado hoje faz um amontoado de gente em celas. Então, se você virar para mim e falar assim, mas tal lei busca hoje ressocializar, me mostra onde? Eu estudo num viés de intervenção penal mínima voltado para um garantismo de Ferraioli. Existem aqueles que realmente
tem uma questão de sociopatia, que não vão parar de delinquir. Sim, para aqueles o tratamento é diferenciado. Mas punir como a gente pune não resolve, nunca resolveu. São 150, 200 anos punindo mal, punindo errado. E punindo gente e misturando pessoas que não deveriam estar misturadas no cárcere. Pelo amor de Deus, o cara que furtou a mulher que furtou um queijo está presa com quem? E quem vive o cárcere não é só o que está encarcerado, não é só o reeducando, não é só o recluso. Quem vive o cárcere, hoje, como você bem disse, são 5 pessoas: mãe, filho, sociedade, esposa. E sabe o que se faz com esse povo? Venda-se os olhos. Porque não tem interesse de ver. Não tem interesse de tratar o problema social desde a sua raiz. Esse é o grande desafio? Entender tudo isso? Sim. Reestruturação, com certeza. Com certeza. E o mais interessante disso, Betão, é porque tem um projeto de lei 4373 de 2016, que é a Lei de Responsabilidade Político-Criminal. A base de estudo deles é do PSOL e veio com a Associação Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia, com base no estudo deles. E que demonstrou que 41% dos nossos presos são presos provisórios, né? E o que não se calcula quando você tem uma aprovação de lei modificativa de esfera penal é quanto isso custa. Uhum. E aí, o que eu te falo, você tem os oportunismos dentro da legislação penal, que a gente chama, né, de populismo penal, que criam leis de acordo, como você bem falou no bloco anterior, com base nos fatos. E não para resolver problemas que são identificados na raiz. Uhum. Identificados e identificáveis na raiz. Né? Hoje a gente tem um problema que é crescente, letalidade policial. O STF estava discutindo essa semana na audiência pública. Quem controla? Como controlar? A USP tem estudo nisso. O CPEC, junto com o Maurício Dieter, com acho que é a Jéssica da Mata, acho que, salvo engano, é o nome esse mesmo. Tem que se controlar. São várias facetas que carecem de controle. Mas tem que ser um controle estruturado, não baseado em achismos. Uhum. Não baseados em si. Não adianta, como disse Foucault, não adianta o isoformismo reformista. Você reforma para não dar em lugar nenhum. É isso que a gente faz. Tudo bem, eu vou aumentar a fração pela qualificadora do roubo com uso de explosivo. A base daquilo ali é uma política voltada para os bancos. Isso é um fato. Uhum. Certo? Qual é o impacto disso? Impacto orçamentário, inclusive para o Estado. Não estou falando do impacto, nesse caso, do reeducando, do investigado, do acusado, do condenado. Estou falando para o Estado. Calculou-se isso? O meu problema, ele vai se tornando exponencialmente maior quanto mais eu recrudesço leis, quanto mais eu crio tipos penais. A gente que está solto, que é primário, que tecnicamente hoje nunca se envolveu em nenhum delito, uma hora você pode se esbarrar com... Você tem 1.688 tipos. Por que não? Exatamente. E é interessante você pensar como
Como o judiciário lida com isso? Julgamento em volume? Ah, hoje eu vou julgar só tráfico de drogas, então vou pegar todos os processos de tráfico de drogas e vou julgar. Qual é a qualidade do seu julgamento? Essa é a questão. Bom, deixa eu fazer mais um intervalinho. Deixa eu fazer mais um intervalo. É, papo bom passa rápido demais, né? Voa, né? Deixa eu fazer mais um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando a doutora Thaís Ottoni. A gente está falando de... Quase que eu falo biopoder. Então, já é a parte... A gente está falando aqui de direito penal e a gente está tratando aqui... a ideia principal era de transferência, né, das mídias nas decisões e nas construções das leis penais, mas a gente acaba entrando em outros temas, como também a formação, a sociologia, a formação das cidades e por aí vai, né? E o seu contexto social e antropológico também. Não sai daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta com a parte final aqui do Cultura Geral, desse programa que vai ter que ter outro, já estou vendo aqui. Um minutinho só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a doutora Thaís Ottoni e a gente está indo para a parte final. Doutora Thaís Ottoni, eu queria, antes da gente terminar esse programa, eu não poderia deixar de falar sobre Foucault, né? E a ideia de biopoder. E eu acho que muita gente que assiste o programa, quando é um programa assim mais profundo, todo mundo percebe, então toda vez fala as mesmas, tem os mesmos atores, quase repete os atores e tal. Mas são os atores fundamentais, obviamente que não são os únicos, mas que trazem uma clareza um pouco mais popular, que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, que as pessoas podem entender um pouquinho melhor. A ideia do biopoder e a ideia de controle dos corpos perpassa pelo Estado e agora também pelas corporações, né? Essas corporações que hoje valem mais que os Estados, né? Google, Facebook, Amazon. E é óbvio que isso tudo está ligado também nessa ideia de controle das mentes e controle também da subjetividade do sujeito e acaba que empurra o sujeito cada vez. Existe uma discrepância, um distanciamento muito forte do topo da pirâmide para a base da pirâmide. E essa base está cada vez mais nas periferias, mais aglomeradas, em lugares que não têm políticas públicas relevantes para que elas possam, como você mesmo disse, se transformarem em cidadãos e cidadãs em que têm os seus direitos, suas garantias preservadas. Aí a letalidade da polícia, que nos deixa mentir, todos os estudos sociológicos e antropológicos, a fome voltando, uma série de coisas, o aumento de criminalidade, esse casamento das pautas progressistas com o fascismo, que traz, de novo, uma ideia punitivista. E, às vezes, quando a gente faz o programa aqui, as pessoas acham que a gente não faz crítica. Fazemos muitas críticas, esse é o campo da esquerda, progressista, que não cria essa ruptura e não criou essa ruptura, muito pelo contrário, se amplificou também essas políticas. Então, como que a gente traz a ideia de controle dos corpos para essa ideia do direito penal, professora? Se eu me alonguei na pergunta, você me desculpa. Não, vamos lá. Hoje eu digo que o mercado, um dos meus sócios no escritório, ela é
doutora como é que fala? Na lei de dados, mas voltado para a gestão pública. Em uma das palestras dela que ela deu, Compliance? ela fez... Hã? De compliance? Não, não de compliance. Ela é de LGPD, mas a LGPD para o poder público. E a Raquel Alípio. E é muito interessante, uma fala dela me marcou numa palestra que nós demos pelo escritório, numa empresa, e ela falou assim, você via uma empresa e você determinava qual era o capital dela. Você olhava para uma Coca-Cola e o que você falava da Coca-Cola? Qual que era o objeto dela? Qual que era o capital dela? De onde vinham as rendas e as monetizações? X. Hoje, quando você fala de empresas, o capital é você. Então, Betão, o dimensionamento do capital foi alterado. Você não identifica mais o capital como X ou Y. Hoje o capital são seus dados. Hoje o capital é você. É uma forma de gerir você, né? E aí nós temos essa questão dessa estratificação. Por exemplo, o Instagram, o Facebook. Como que eles são monetizados? Através dos seus dados. Você é o produto de venda, certo? E nisso você tem um controle social de todo o organismo. E que o Estado, muitas das vezes, ele fica à parte disso. E, interessantemente, hoje você tem a tramitação no Congresso Nacional da LGPD criminal. Porque você precisa, nesse momento, regular os crimes cibernéticos, a inteligência artificial, o modus operandi. Como essas empresas influenciam de forma direta e quais são os limites dessas influências na esfera individual da pessoa. E como as pessoas, e mais, como as pessoas se valem disso para atingir objetivos outros que vão além do que a gente entende hoje por uma relação básica virtual, porque as relações hoje, principalmente nesses tempos de pandemia, elas se basearam de forma virtual. Quantas amizades se fizeram virtualmente do último ano de 2020 para cá? Quantas pessoas você conheceu? De quantas pessoas você se aproximou? Quantos foram os crimes cibernéticos cometidos através dessas empresas das quais a gente estava falando? Como serão eles regulados? O número de fraudes aumentou exponencialmente. E valendo-se o quê? Dessas plataformas. Então, você tem uma questão muito urgente de ser regulamentada. O direito penal foi atingido cabalmente com essa amplificação das mídias também? E dessa política de dados? Sim, com certeza. Se você tem um vazamento de dados, o que fazem com esses dados? Chantageiam, aplicam golpes no sistema financeiro, vendem a terceiros. Quantas vezes você já recebeu ligações de empresas para as quais você nunca forneceu os dados e ela está falando seu CPF, seu endereço, seu nome completo, seu pai, sua mãe, dados sensíveis seus? Como vai se dar esse controle? Porque hoje, nessa relação piramidal, essas empresas são o topo da cadeia. Chega a ser assustador, Thaís, assim, quando Com você certeza. pensa no direito penal de 15 anos atrás, o direito penal de agora, as relações sociais estabelecidas e o que vem por aí? Nossa,
É engraçado, né? Eu entrei na faculdade em 2002 e eu fui monitora de penal, teoria da pena. E o que a gente estudava era um direito penal distante da vivência que nós temos hoje, né? E eu nunca fui muito, Betão, para te falar da dogmática. Eu sempre gostei muito mais da parte criminológica e de política criminal, e especialmente depois de trabalhar em Brasília, dessa parte político-legislativa, penal, que da dogmática propriamente dita. Agora, é necessário que o direito penal se adapte daqui para frente, porque as mudanças, elas são constantes em uma velocidade em hertz altíssimos, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí... Ao contrário da democracia de baixa incidência... Exatamente. E o que acontece dentro desse contexto, Betão? As pessoas que estão embaixo, elas vão continuar embaixo se nós não tivermos uma modificação estrutural nessa sociedade. E alijadas uma vez, alijadas a segunda, e agora com o que a gente brinca com a antecipação da quarta revolução industrial, pela quarta vez. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Aqui, se colocasse um queijo, um café, a gente ia longe. Eu não posso falar um vinho, né? Porque você falar aqui, eles vão puxar meu orelha. Mas, bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui com essa pauta super bacana. Eu acho que o assunto, obviamente, que não se esgota e a gente precisa conversar mais. E aí a doutora Thaís vai voltar para a gente falar mais vezes, falar desse projeto que ela tem na Serra, no aglomerado da Serra. Eu acho que é muito importante. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Fico Obrigada muito a você, feliz então, de ter tido você aqui no programa para a gente conversar sobre esse assunto que tem nos custado muito caro, né? Nossa, e é engraçado, Betão, só uma última fala com relação à mídia. Você que é comunicador, fica uma advertência, né? A Lei de Execução Penal, no artigo 198, ela fala que a mídia não pode expor, né, vexatoriamente o preso, o recluso. E hoje a gente trabalha muito com isso e tem uma formação de opinião muito drástica em relação a isso, né? E aí fica aí o alerta, fica aí com base no primeiro viés, né, que a gente ia tratar, para aqueles que são comunicadores também, chequem a veracidade da informação, passem a informação com a maior fidedignidade possível ao fato real, né? Vocês são comunicadores, vocês são formadores de opinião e vocês passam por um processo de validação de tudo isso. Não que vocês sejam responsáveis pela lei ou pela modificação por determinado julgado, mas, enquanto formadores de opinião, o seu público merece o tamanho do carinho. E, Betão, desculpa se a gente entrou aí em outros vieses antropológicos, sociológicos, psicanalíticos, porque é uma pauta, né, que a gente consegue abrir muito o leque, é uma pesquisa que ela é muito rica, e aí, quantas vezes você me chamar, eu atenderei, porque faz bem expor a crítica e construir a crítica também, né? É isso, ainda bem que nós viajamos por todo esse conceito, né? Senão ficaria uma pauta muito chata, né? Com certeza, meu caro, com certeza. Bom, gente, chegamos ao final agora de verdade. Um grande abraço a todos vocês. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã com o programa Cultura Geral, com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.